Livro de Ouro de Saint-Germain, volume 2, Mistérios Desvelados. Estudo do Livro de Ouro de Saint-Germain, por Andrea Brites, método Good Vibes, parte 17, capítulo 3. Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro de Ouro de Saint-Germain e vamos dar continuidade ao capítulo 3, que fala do Royal Teton. Vamos iniciar agora uma pequena meditação. Vamos inspirar, expirar, inspirar, expirar. Aos poucos você vai se sentindo mais e mais equilibrado. Respira. Sinta o ar entrando e saindo. Foque na entrada e na saída do ar. Sinta o ritmo, o movimento, como se fossem ondas do mar. Vamos imaginar agora que estamos em um lugar calmo, cheio de luz, de amor, de paz. Cada um imagina aquele lugar que te traz paz, amor, esperança, alegria. Imagine-se nesse lugar. Sinta na altura do seu coração, no seu chakra cardíaco, a emissão de puro amor incondicional. Emita esse amor para que você possa receber mais e mais do amor. Inspira, expira. Imagine agora lá na câmara secreta do seu coração, lá no pedestal da sua chama trina. Você observa agora uma chama cor-de-rosa que vem expandindo para todo o seu ser, para todas as suas células, para todos os seus corpos sutis. E vai se expandindo além do seu corpo, expandindo, expandindo, até ocupar todo o ambiente onde você está, todo lugar aonde você se encontra, se expandindo pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo seu país, pelo planeta Terra. Envolva agora o planeta Terra da pura chama cor-de-rosa, do amor incondicional e da caridade. Pedimos a presença do arcanjo Gabriel, a arcanja Caridade. Pedimos a presença da arcanja Fé, da Esperança, do arcanjo Miguel, Jofiel, Zadiel. Os arcanjos estejam aqui agora conosco, Chamuel, expandindo suas chamas de poder, vontade, sabedoria, iluminação, amor incondicional, criatividade, paz. Pedimos a presença do Mestre Ascensionado Saint-Germain, esteja conosco nessa leitura e nesse estudo, nos intuindo para aquilo que precisamos aprender. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças. Você vai respirando e voltando para que a gente possa iniciar a nossa leitura. Conforme nós paramos ontem, nós falamos sobre o Royal Teton. E Saint-Germain estava falando de uma visita que eles fizeram ao Royal Teton, ele e o estudante dele.
Dando continuidade, falou assim. Ele estava falando sobre o corte transversal num grande veio de ouro nativo de mais de 60 centímetros de largura. A extensão principal de ambas as paredes laterais era de um brilhante granito azul, porém próximo à extremidade por onde nós entramos. A estrutura natural mudava para granito rosa, de qualidade ainda mais fina. A superfície das paredes, do teto do assoalho, tinham sido muito bem polidas, evidentemente por algum processo notável. O teto abobadado, com forma de abóbada, elevando-se cerca de 3 metros acima das paredes, era incrustado, formando o mais singular desenho. Exatamente no centro havia um disco de ouro, tendo no mínimo 3,5 metros de diâmetro, ocupando de modo que as portas tocassem a circunferência. Esplendia uma estrela de 7 pontas, composta inteiramente de diamantes amarelos, sólida massa brilhante de luz áurea. Irradiando desse sol central, havia 2 anéis de cor, cada um com cerca de 30 centímetros de largura, formando uma bem definida faixa de luz em torno da estrela, das quais a interior era cor-de-rosa e o exterior o intenso violeta. O fundo sobre o qual jazia esta estrela parecia de ouro fosco, emitindo à própria estrela longos raios de luz cintilante e cristalina. Em redor desse conjunto estavam colocados 7 discos menores, cada um com cerca de 60 centímetros de diâmetro, representando os planetas do nosso sistema, os 7 raios de cor dentro do espectro da luz branca. A superfície de cada disco era macia, como veludo, e só foi empregado a um límpido, mais intenso matiz positivo de cada cor. Soube mais tarde que, em certas ocasiões e para fins especiais, grandes seres cósmicos derramavam através desses discos suas poderosas correntes de força. Esta é recebida pelos, aqui pelos grandes iluminados, seres altruístas conhecidos como ascensionados, mestres de luz, que por sua vez a encaminham para a humanidade da nossa Terra. Esta radiação afeta os 7 centros ganglionares existentes em cada corpo humano do nosso planeta, bem como toda a vida animal e vegetal. Então, eles estão dizendo que é através desse local onde eles foram visitar, é que dali é que são derramadas as radiações dos 7 raios dos mestres ascensionados. E estes raios, eles vão encontrar espaço nos nossos 7 chakras principais. O fundo do todo, o teto, era de uma cor de um céu muito claro, numa brilhante noite de luar, embora a superfície fosse altamente refragente. No extremo do salão, no centro da parede, a pouco mais de 10 metros do solo, havia um enorme olho medindo pelo menos 60 centímetros de diâmetro. Representava o onividente, o olho do Criador, em eterna vigilância sobre sua criação, e de quem nada pode ser escondido. Tremendo poder era focalizado através desse olho, às vezes para a obtenção de resultados específicos. Então, ele está comentando que
Nesse local eram feitas diversos tipos de magias para a obtenção de alguns resultados específicos. E o estudante fala: "Fiquei a imaginar, enquanto contemplava, que sensações experimentaria eu se presenciasse esse poder em plena atuação. Talvez a 12 metros de distância do extremo da parede leste, ocupando por uma área de 21 metros de comprimento por 9 de altura, havia um painel de alguma substância precipitada. Tinha sido colocado pouco mais de 1,5 metros acima do nível do chão, penetrando numa profundidade de 5 centímetros na parede lateral, formando uma superfície côncava ao redor de toda a borda. A substância de que era feito se assemelhava a um belo veludo, de um intenso azul índigo, mas não era nenhuma espécie de tecido. A matéria física mais próxima com o que pudesse ser comparado era o mineral. Tal substância não está em uso no mundo exterior da humanidade, em parte alguma, mas pode ser, e é algumas vezes, precipitada por grandes mestres ascensionados de luz para algum fim especial. Saint-Germain explicou que o painel tinha sido precipitado e servia como espelho universal para a instrução de iniciados e membros secretos de um grupo de seres altamente evoluídos. Esses grandes seres trabalham incessantemente ajudando os humanos da Terra a se transformarem em homens e mulheres perfeitos, tornando-se capazes de manifestar em suas vidas exteriores a mesma grande perfeição e domínio que expressou Jesus. É importante que a gente lembre que Jesus ele foi uma das pessoas que começou a expressar mais claramente todas as energias do amor incondicional, da perfeição de Deus. O eu sou o caminho e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Continuando, não há organização externa desses seres perfeitos. Unicamente vivendo e expressando essa perfeição através da autocorreção das fraquezas humanas e da plenitude de adoração ao divino ser interior, pode o indivíduo entrar em associação com aqueles que trabalham neste alto nível de conhecimento. Então, quanto mais a gente expande a nossa energia da nossa chama trina e nos conectamos com o nosso eu interior e, por consequência, com o eu superior, que é o Criador, mais nós estamos nos conectando à perfeição do Criador. E Saint-Germain disse: neste painel são projetadas cenas da Terra, quadros no éter, registros arcásticos e atividades que se desenrolam em Vênus ou em outro ponto qualquer que aqueles instrutores queiram tornar visível aos estudantes. Tais cenas não são apenas quadros do passado ou do presente, mas podem retratar atividades no futuro distante. Isso vereis mais tarde. Atravessamos a última porta à nossa direita e penetramos numa sala cujas dimensões orçavam por 24 metros de comprimento, 12 de largura e 6 de altura, com uma abóbada arqueada semelhante à do salão de onde tínhamos vindo. Toda a superfície interior desta sala é feita de ouro fosco, e os veios cor de púrpura e verde, que estais vendo nas paredes como se fosse um relevo, são precipitados, continuou São Germain.
No extremo e na parede lateral à nossa direita, aos rés do chão, ao teto, havia uma armação de metal branco, semelhante a uma prata fosca. Nesta armação, que assentava sobre rodas cilíndricas, havia vasos feitos do mesmo metal. As tampas desses vasos davam as classificações, em hieroglifos, do conteúdo dos 4 cilindros existentes no interior de cada vaso, tendo os hieroglifos inscritos em relevo sobre cada tampa. Os cilindros tinham no mínimo 25 centímetros de comprimento, em torno de cada um for enrolada uma fita de cerca de 20 centímetros de largura, feita de ouro prensado, adicionado de algum material que o tornava rijo e flexível ao mesmo tempo. Contudo, não mais espesso que uma folha comum de papel de escrever. O comprimento das fitas de ouro variava de 2 a 15 metros. Em cada uma haviam caracteres como que gravados no ouro por meio de um estilete. Tais caracteres tinham sido perfeitamente traçados, dando a impressão de um manuscrito. Esses arquivos são o cumprimento de uma promessa que vos fiz, disse Saint-Germain, enquanto indicava uma determinada seção no extremo da parede lateral. Eles descrevem a cidade, o país, a civilização que outrora existiram onde há agora o deserto do Saara. Durante o tempo em que eres meu filho e eu o monarca desse antigo império. Esta sala contém os anais de muitos países e da ascensão e queda de muitas civilizações. Ao entregar-me um dos rolos, abriu-lhe o fecho e verifiquei com espanto que sabia ler o seu conteúdo. Estou vos habilitando a ler, continuou Saint-Germain, para elevar temporariamente vossa consciência, invocando a memória oculta, registro passado dessas experiências que outrora viveste. A questão do conhecimento de Deus e seu universo se resumem em restabelecer contato com os anais da vida em todas as formas. Todas as formas contêm vida, e dentro da emanação de luz de cada forma está registrado seu passado inteiro, e qualquer um pode exercitar-se em descobrir e compreender, desde que esteja disposto a dedicar atenção e tempo na autodisciplina necessária a aquietar a confusão na atividade externa da vida diária. Este registro eterno dentro de todas as coisas existiu desde o princípio. Então, o que que ele está dizendo? Que todos os seres, todos os lugares, todas as civilizações, existem registros dessa existência e de tudo o que ocorreu de bom e de ruim. Da mesma forma, isso acontece conosco, onde nós temos nossos registros das nossas vidas anteriores registradas em um dos nossos corpos sutis. Em épocas passadas, a humanidade manifestou perfeição em todos os aspectos. Essa condição anterior da raça foi narrada pelos historiadores como Jardim do Éden, Éden ou Edom, significando divina sabedoria. À medida que a atenção consciente ou atividade externa da mente tinha permissão para pousar no mundo dos sentidos físicos, a divina sabedoria, a consciência onissapiente,
tornava-se nublada ou encoberta, e o divino plano cósmico da vida do indivíduo veio a submergir. Foram-se embora a perfeição e o domínio consciente da humanidade sobre todas as formas, e ficaram ocultas e esquecidas daí por diante. Isso ele está falando para relembrar desse período da Atlântida, em que Saint-Germain foi o rei, e esse estudante, ele foi seu filho. E naquele momento, eles estavam passando por uma situação em que todos os habitantes, ou a maioria dos habitantes, utilizava a, entre aspas, lei da atração, que é você poder materializar tudo aquilo que você deseja através da energia do seu eu sou. Então, as pessoas estavam utilizando isso para benefício próprio e para prejudicar outras pessoas. Até que o momento que o rei, ele pediu auxílio para que estas capacidades fossem retiradas ou ocultadas e esquecidas de um tempo para frente. O homem passou a ter consciência sensorial em vez de consciência divina, e desse modo a manifestar aquilo para que se dirigia sua atenção e em que mais pensava. Então, quando ele parou de ter consciência da divindade que existia dentro dele e que tudo ele podia fazer, ele passou a manifestar apenas aquilo que ele focava mais atenção consciente. Deliberada e conscientemente, voltou as costas à perfeição e ao domínio de que fora dotado pelo Pai. No princípio, criou suas próprias experiências de penúria, limitação e discórdia de toda categoria. Identificou-se com a parte em vez do todo, e o resultado disso foi naturalmente a imperfeição. E aí nasceu a imperfeição. Toda limitação da humanidade é o resultado do mau emprego que o indivíduo faz do atributo divino do livre-arbítrio. Ele se obriga a viver dentro de suas próprias criações, até que, pela direta volição da atividade externa da mente, olha de novo para trás com toda a consciência para a sua origem real, para Deus, para a grande origem de tudo. Quando isso ocorre, começa o homem a recordar aquilo que foi um dia e que poderá ainda vir a ser, a qualquer tempo que decidir olhar uma vez mais para a grande cópia cósmica de si mesmo. O registro de o registro que conseguiste ler descrevia a vida e o povo, como vimos, que tiveram lugar há 70.000 anos. Desempenhastes bem o trabalho de elaborar esses registros em muitas vidas, os quais ainda não foram revelados. Então, ele vem falando da importância da gente voltar a conectar com o eu superior. Isso é muito importante, porque muitas pessoas se sentem sem rumo, sem motivo de viver, desconectadas, não se sentem pertencentes à vida que elas vivem. Mas isso se dá porque existe uma vontade de conectar com um grande amor. Um grande amor. E a pessoa às vezes confunde com um amor externo, com um amor sexual, com um amor para uma pessoa específica. E aí aposta todas suas fichas naquele relacionamento, naquela situação específica, e acaba
não encontrando aquilo que procura, porque o que a pessoa procura está dentro dela mesma. Ela precisa usar o seu livre-arbítrio, olhar para dentro e se conectar através da meditação com o eu superior. E aí sim receberá e sentirá o grande amor divino tomando conta dela e de todos aqueles que estão à sua volta. O registro que conseguiste ler descrevia a vida do povo como vimos que tiveram lugar há 70.000 anos. Desempenhaste bem o trabalho de elaborar esses registros em muitas vidas, os quais ainda não foram revelados. Atravessamos a sala do conselho, entrando pela porta oposta. Encontramos uma sala de tamanho igual ao daquela que acabávamos de deixar, e mais duas outras adjacentes na parede norte, porém menores. Na sala grande, cobrindo quase toda a superfície da parede, viam-se mais armações de metal, repletas de vasos, muito semelhantes ao que encontramos na sala anterior. Esses aposentos, continuou Saint-Germain, contêm somente ouro e joias de que verão ser usados verão ser usados como um fim especial, tornar-se uma bênção para o mundo inteiro quando a humanidade tiver transcendido seu desenfreado egoísmo. Então ele fala que essas salas, essas joias serão utilizadas em algum momento quando a humanidade tiver transcendido, transmutado essas energias negativas e se libertado do seu ego, do egoísmo. Nesse momento, Saint-Germain puxou um vaso cheio de moedas de ouro e prosseguiu na explicação. Isto é o ouro espanhol, perdido no mar, e nós, vendo que não poderia ser recuperado por outros meios, trouxemo-lo para aqui através da atividade de certas forças que governamos. Mais tarde, num tempo que se aproxima rapidamente, será novamente entregue para o uso do mundo exterior. Nesses vasos, continuou, indicando uma outra seção, está armazenado o ouro dos continentes perdidos de Mu e Atlântida, das antigas civilizações do deserto de Gobi e do Saara, do Egito, da Caldeia, Babilônia, Grécia, Roma e outros. Se todo esse ouro fosse liberado na atividade externa do mundo, induziria a um súbito reajustamento em cada fase da experiência humana. No momento atual, não seria isso um sinal de sabedoria, ou seja, distribuir esse ouro de uma hora para outra, para ser utilizado no nosso mundo de terceira dimensão. A infinita sabedoria e poder desses grandes mestres cósmicos, que têm sido os guardiões da raça desde o seu primeiro aparecimento na Terra, está quase fora da compreensão da mente humana. Então, os mestres ascensionados, eles têm um amor incondicional e uma dedicação diária, o tempo todo, para guardar a nossa terra, a nossos seres, os seres que estão aqui na Terra. Ninguém neste mundo jamais acumulou uma grande soma de riquezas sem assistência e a radiação de alguns mestres ascensionados. Então, ele está dizendo: se você tem uma grande riqueza, você com certeza foi auxiliada pelos mestres ascensionados. Há ocasiões em que certos indivíduos podem ser utilizados como focos de grande fortuna e riqueza para um fim específico, e então lhe é irradiado intenso poder adicional para que, através deste, recebam assistência pessoal.
Tal experiência constitui um teste e uma oportunidade para expandirem sua luz. Todo êxito fora de comum que se verifique na atividade humana. Todo êxito fora do comum que se verifique na atividade humana. Seja este aquele o canal que conduziu ao êxito. É sempre obtido por intermédio do auxílio de sobre-humano amor, sabedoria e poder de um mestre ascensionado, porque ele transcendeu a todas as limitações do mundo físico. E chegamos a 30 minutos e vamos deixar para dar continuidade à leitura amanhã do resto do final desse capítulo. Então, queria agradecer a vocês, lembrar que estamos com inscrições abertas para a turma 10 do curso básico Mude a Sua Vibração, do método Good Vibes, que começa em abril. Então, se você tem interesse, clica aqui embaixo desse vídeo, tem um link para um formulário para você preencher e se cadastrar para participar do curso do método Good Vibes. Graças a Deus, beijo no coração de vocês, até amanhã.